Capítulo 11. A vida interior. 24 de março de 1963. O mestre fala em orar em segredo, entrar no santuário interior, não ser visto pelos homens. Ele fala também sobre dar nossas benevolências em segredo, para não atrair a atenção para nós mesmos, como se precisássemos do louvor dos homens. Ambos os princípios são importantes no caminho infinito. Por fora, não devemos parecer mais justos, não devemos parecer diferente do nosso vizinho, e ainda assim, em nossa vida interior, devemos ser tão diferentes que você pensaria que somos pessoas de dois mundos diferentes. Ao contrário deste mundo, não podemos mais nos entregar ao preconceito, intolerância, fanatismo, vingança ou ambições. Por quê? Porque essas são barreiras para o nosso progresso espiritual. E a principal barreira para o progresso espiritual reside no sentido pessoal da palavra eu. Sempre que dizemos eu sou saudável, sou rico, sou grato, sou amoroso, sou perdoador, estamos nos entregando ao senso pessoal, que é a barreira para alcançarmos o nosso objetivo final. Todos no caminho espiritual, e o caminho pode ser de qualquer nome ou natureza, têm o mesmo objetivo: alcançar o nível descrito por Paulo: vivo, não mais eu, Cristo vive em mim, e finalmente alcançar o ponto alto de realização anunciada pelo Mestre: quem me vê, vê o Pai que me enviou. Vamos reservar a segunda revelação por agora, e vamos voltar para a primeira. Vivo, não mais eu, Cristo vive em mim. Você não vê que Cristo não está vivendo a minha vida se eu viver pelo senso pessoal, com ciúmes, intolerâncias, ódios, vinganças e animosidades? Não, todas essas qualidades humanas não deixam lugar para Cristo viver. Suponhamos que tenhamos uma ambição humana, de qualquer nome ou natureza. Que chance Cristo teria de viver em nossas vidas? Que chance Cristo terá de viver em nossas vidas se olharmos para este mundo com um senso pessoal, com julgamento ou críticas sobre religião, raça ou cor, ou se, de alguma forma, tentarmos tornar os outros subservientes a nós? Não, este é o significado de morrer diariamente. Mais especialmente, é o significado de morrer para o senso pessoal de si mesmo. Isso significa que não podemos ter ambições e nem desejos pessoais, mesmo os bons. Essa é a barreira. Você não está morrendo para o senso pessoal de si mesmo, o sentido pessoal de eu, se você não tem algum desejo bom. Não, seu único desejo deve ser deixar a consciência viver sua vida como sua experiência individual. Então, sem esses desejos pessoais, podemos realmente começar a representar o que está vindo através de nós. Ontem à noite, eu estava muito interessada em ouvir a entrevista de televisão do Ed Sherman com Marlon Brando, porque eu tive a sensação de que Marlon Brando tinha algo que o mundo não estava vendo. E, de fato, eu estava certo. Ele usou 45 minutos da entrevista para mostrar que seu sucesso não valeu a pena e nunca poderia valer. Só poderia mesmo perder sua vida e sua alma. Por quê? Porque com esse tipo de sucesso vem a adulação do mundo. Quando seu sucesso é puramente do reino material, você não tem nada a oferecer ao mundo, e a única coisa que o mundo pode querer de você é satisfazer seus próprios interesses egoístas. Quando você subjuga esse eu pessoal, na medida em que você não mais se entrega a sentimentos pessoais, aqueles que são atraídos por você por motivos pessoais se afastam, e você fica com aqueles que têm a mente semelhante. Marlon Brando disse ontem à noite que está completamente solitário, porque as pessoas estão interessadas apenas na figura pública. Então, isso é conosco. Se estamos apresentando ao mundo uma imagem puramente de humanidade, nos deparamos com dois opostos, o bem e o mal.
Em outras palavras, o mundo tem uma imagem de você com base no que eles pensam que você é. Portanto, a imagem externa que mostramos não deve ser diferente de nossos vizinhos. Então, o que temos internamente assume e vive em nossas vidas. O mundo nunca verá o Cristo, mas aqueles espiritualmente atraídos para a nossa órbita irão contemplá-lo. Então, em vez de sucesso mundano, você não precisará se isolar como Greta Garbo e viver longe do mundo inteiro. Você será capaz de estar no mundo, mas não ser dele, e ter bons amigos, compartilhar amigos. Então a vida se torna uma experiência mais bonita e significativa. Recebi uma carta essa semana da Sra. Pinks, contando sua grande alegria em passar um tempo com os nossos alunos. Você pode ver que, onde quer que ela vá, ela encontra amigos e companheirismo humano, mas em seu nível de consciência. E isso proporciona uma experiência muito feliz e alegre. Todos os nossos alunos descobriram a mesma coisa. Qual é a consciência da pessoa que precisa de companhia? Você descobrirá que é uma consciência de senso pessoal. Houve um desejo de obter, mas não um desejo de dar e compartilhar. Tem havido o desejo de chamar a atenção, de se impor, por assim dizer. E é claro, no final, isso sempre acaba em falta de companheirismo. Aprecie o exterior e suas belezas, certamente, mas sempre seja capaz de ir além e ver o que produz o efeito exterior. Então você se encontra na companhia daqueles que encontraram a vida interior, nem sempre no mesmo nível, mas lembre-se de que músicos e artistas também são companheiros maravilhosos na vida espiritual. Ninguém deve ficar tão encurralado que esteja sempre pensando em termos de religião. De fato, se realmente queremos ser almas livres, devemos amar não apenas as artes e as culturas, mas também amar a indústria. O principal é que, seja qual for a nossa vida, não a vivemos para ser vista pelo homem, porque isso significa colocar imediatamente uma máscara falsa, configurada para ser admirada e aclamada. Seja qual for a nossa vida, ela deve ser interna e, acima de tudo, deve ser vivida na percepção de que, qualquer que seja a forma externa, deve ser o produto de uma graça interna, um contato interno com o Espírito, uma comunhão interior. A palavra persona em si significa máscara, a máscara da personalidade. Se você olhar para uma personalidade, não poderá ver a pessoa. Mas não, procuramos a individualidade. Estamos procurando pela consciência para viver nossas vidas, não de uma maneira pessoal, mas de um modo individual e revelar suas qualidades. Você ficaria surpreso com o quão diferente você é da máscara que você queria que o mundo acreditasse fosse você. Agora, tudo isso tem relação com toda a mensagem que vem ocorrendo durante essas muitas semanas, porque tudo se relaciona com uma palavra, que é o relacionamento. Se eu sei que o que quer que eu seja, eu sou por causa do meu relacionamento com Deus, porque eu sou herdeiro de Deus, de todo o seu caráter e qualidades, então eu não estou construindo o meu ego pessoal, mas eu o estou esvaziando. Você vê, no final das contas, todos nós queremos estar livres de doenças, faltas e limitação, pecado ou desejos pecaminosos. Mas lembre-se de que não estamos livres ainda, exceto em alguma medida. Nós ainda não conseguimos, mas podemos alcançá-lo, percebendo que nossas qualidades são derivadas da nossa fonte, e então dar a elas a oportunidade de serem expressas. Da mesma forma, todos queremos estar livres de leis materiais. Essa é uma das razões pelas quais estamos no caminho espiritual. Uma vez que humanamente atingimos 65 anos, estamos no caminho descendente. Já vimos o suficiente para saber que existe uma maneira de evitar o sofrimento de toda reivindicação material que apareça. No entanto, não podemos fazer isso sozinhos. Não.
só pode ser realizado fazendo a transição para onde percebemos. A consciência vive minha vida. A única chance que temos para a imortalidade ou a eternidade, ou mesmo para viver um período perfeitamente normal de boa saúde e com faculdades saudáveis, é fazer a mudança para onde estamos vivendo não só de pão, mas de toda a palavra de Deus, que permeia nossa consciência. Quanto podemos dizer, vivo não só pelo pão, mas pela graça de Deus? A consciência é o meu pão espiritual, minha carne espiritual, meu vinho espiritual, a minha água espiritual, a palavra de Deus. Este é o supremo da vida espiritual. Se você puder fazer a mudança para onde a consciência está vivendo a sua vida, ela não mais estará sujeita a doença, pecado, falta ou limitação. Você estará agora prestando mais atenção a armazenar tesouros no céu, em vez de neste mundo. Negócios, políticas e governo são atividades realmente cristãs, se puderem ser vividas pela regra de ouro. Algum dia isso será assim. Não cometa o erro de acreditar que você pode ter a ambição de viver esta vida através e na consciência, e ao mesmo tempo continuar a ceder à palavra eu, em seu sentido humano. Os dois são contraditórios em si. A única forma de morrer diariamente é observar essa palavra eu. Havia uma mulher que por anos e anos e anos tinha uma reivindicação que não cedia, que entendara de tudo o que conhecia da metafísica, e que me dizia, não há algum caminho? Eu disse, eu acho que sim. Vamos até segunda-feira sem pensar na palavra eu. Imediatamente ela respondeu, isso é fácil. Mas na segunda-feira ela ligou e disse, estou procurando você com uma arma. Com certeza, certamente. Há toda uma série de citações que podem servir a um bom propósito como lembretes. Sempre que parecer haver necessidade de qualquer tipo, sempre aparecerá como algo externo a nós. Se pudermos lembrar, o homem não vive só de pão, efeito, mas de toda a palavra de Deus, verdade, isso romperá o desejo, e poderemos dizer, eu não preciso disso, eu estou vivendo pela palavra de Deus, que permanece em minha consciência. Da mesma forma, quando qualquer coisa toca a nossa vida, que envolve esse senso pessoal de eu, se pudermos ser rápidos o suficiente para lembrar, vivo não mais eu, Cristo vive em mim, isso ajudará a quebrar o senso pessoal. Você sabe como surgiu a ideia equivocada de sacrifício, abnegação e tortura? O silício e as cinzas dos hebreus da antiguidade? A base era um ensinamento originalmente revelado no Egito, o de negar a si mesmo. Eles pensaram que, negando-se a comida e outras necessidades, estavam se sacrificando. Foi realmente a autojustiça e a construção o ego. Então você tem pessoas hoje que não aproveitam adequadamente as coisas da vida, mas elas estão apenas glorificando o ego. Quanto mais dor elas suportam, maior o ego. A resposta é viver completamente na percepção de que, vivo, não mais eu, Cristo vive em mim. E então qualquer coisa errônea desaparecerá. Quando a consciência assume o controle, elimina qualquer traço ou desejo errôneo que possamos ter, e faz isso à sua própria maneira e em seu próprio tempo. Se tentamos eliminá-los nós mesmos, estamos apenas sendo justos. Normalidade, normalidade. Tudo o que somos hoje na consciência é onde estamos e onde moramos. Caso contrário, estamos nos favorecendo. É muito mais importante do que você pensa. Porque a ciência cristã, o povo da unidade e algumas pessoas do novo pensamento têm sido capazes de mostrar a cura no último século. O mundo inteiro está se interessando. O que ainda não foi percebido é que, primeiro, suas naturezas devem mudar. Deve haver uma purificação ou mudança de consciência. Aqueles que estão chegando agora à cura espiritual das igrejas ortodoxas
não terão suas curas, até que tenham uma mudança de consciência. Tantos eus devem primeiro ser abandonados. A consciência deve mudar, mas ninguém no mundo externo pode fazê-lo. Cada vez mais o mundo vai olhar para nós e, portanto, devemos mostrar o que estamos proclamando. Se desacreditarmos as igrejas, eles não têm mais a quem recorrer. Tente vir a este mundo um remanescente de pessoas que não estão vivendo a vida humana, que estão um pouco acima dela, mas que estão aparecendo no mundo, na vestimenta do mundo e na vida do mundo. Temos que ser um corpo de pessoas que não adoram ninguém, que respeitam e honram e demonstram gratidão a todos os pioneiros em todos os caminhos espirituais, antigos ou presentes. Se você não consegue ver a integridade que animou a Sra. Eddy, os Fillmores e Ernest Holmes, então você não pode ver a visão espiritual de alguma forma. Se você não pode ver e honrar a todos eles, você não pode honrar a natureza universal do Cristo. Nós não estamos vendo a natureza universal do Cristo, e se nós o vermos, teremos pelo menos superado o erro da igreja que diz: nós tivemos o único exemplo vivo. Potencialmente, cada um da face do globo é o Filho de Deus. Se eles não estão mostrando, não seja muito severo ou muito crítico. Lembre-se de que o caminho é reto e estreito, e poucos são os que entram. Sim, alegre-se na experiência daqueles do passado ou do presente que estão, em certa medida, mostrando que Cristo vive em minha vida. Eu digo a você, se você não pode contemplar o Cristo como uma potencialidade em cada indivíduo, então você está perdendo o caminho. Você está personalizando quando você diz, conscientemente ou não, não, o Cristo só funciona em nós. Eventualmente, para nós, como indivíduos, se quisermos ir além do estado de responder a toda afirmação que está no vento, devemos começar a viver menos com a palavra eu e mais com a ideia de que Cristo vive em minha vida. A lembrança disso trará uma mudança em sua vida. Você, como humano, não trará uma mudança, nunca se esqueça disso, mas a lembrança o fará. Não é o que você lê ou o que você estuda que é o milagre, é o seu estado desenvolvido de consciência que é o milagre. Ao deixar a palavra de Deus ocupar mais e mais a sua atenção, haverá um milagre, uma mudança. O velho morre e o novo homem nasce. Você não pode curar o velho ou consertá-lo. Claro que não. Mas vivendo com a verdade, você deixa a sensação pessoal do eu morrer, e então um novo homem ou consciência renasce em você. O velho morreu e o novo nasceu.